Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, sou professora de Filosofia e Lógica e mais uma vez vou dar a 10ª aula sobre Russell e as descrições ou Russell e a denotação. Bom, quem era Bertrand Russell? Antes de mais nada, vou me apresentar novamente, porque eu sou professora na UAB do EAD da Filosofia da UFPEL. E agora nós vamos falar de Bertrand Russell, um filósofo genial que inclusive recusou o Prêmio Nobel. Bom, pessoal, eu vou indicar para vocês 3 livros principais para essa nossa aula. O dos Pensadores, do Bertrand Russell, certo? E os da coleção Passo a Passo, Filosofia Analítica e Filosofia da Linguagem. Primeiro eu vou falar para vocês sobre os Pensadores. Aqui nos Pensadores, ele tem 4 ensaios. O que interessa para nós é sobre a lógica e o conhecimento, onde ele fala da teoria da familiaridade ou da denotação. E aqui nesses livrinhos da Zahar Editor, o Russell fala na filosofia da linguagem. Russell sobre o atomismo, as descrições e a familiaridade. Descrições e a familiaridade é o que interessa para nós nessa aula. Ou na filosofia analítica, um deles é o número 5, tá? A filosofia da linguagem foi um dos primeiros que foi lançado. Depois, no número 45, teve filosofia analítica. Na filosofia analítica, nós temos a concepção da análise na filosofia analítica, que eu já falei na primeira aula para vocês, na aula introdutória. E no que se refere ao Russell, ele fala da teoria das descrições de Bertrand Russell na página 26. Uma coisa bem interessante que eu tenho que falar para vocês, que caiu na nossa prova, que eu perguntei para vocês por que não dava para dizer que filosofia da linguagem não é a mesma coisa que filosofia analítica. Praticamente todos vocês acertaram. Eu dei nota máxima para quem colocou mais com as suas palavras, né, com sua perspectiva, mas todos vocês tiraram nota boa, vocês podem verificar lá. Se tiver qualquer problema, podem me procurar, mas o que eu queria dizer para vocês mesmo é que a filosofia da linguagem está dentro da filosofia analítica. Agora eu vou falar para vocês sobre da denotação. Esse texto aqui, ó. O que é uma expressão denotativa para Bertrand Russell? Pessoal, uma expressão denotativa, é qualquer expressão que fala um homem, algum homem, aquele sujeito, aquela mulher, aquele menino, aquela menina. Expressões denotativas são aquelas que designam um objeto. Objeto no sentido bem amplo, como eu costumo dizer, são objetos concretos, abstratos e inclusive seres humanos, certo? Então assim, ó, aqui, o que o Russell está preocupado? Como um ótimo lógico que ele era, ele está preocupado com a forma e não com o conteúdo. Aí vocês vão me dizer assim, por que, professor, ele está preocupado com a forma e não com o conteúdo? Muito simples. Porque ele, na sua teoria da denotação, ele transforma, vamos dizer assim, ele traduz a lógica pela matemática. Ele faz, aí vocês estão se lembrando agora, né, do que eu já disse sobre quem? Wittgenstein. Ele faz mais ou menos o que Wittgenstein queria, mas ele faz de um outro jeito. Ah, professora, mas por que ele faz de outro jeito? Gente, eu não sei. Foi essa maneira que ele encontrou. Aí eu vou dizer para vocês como ele coloca a forma na sua teoria da denotação.
Vocês lembram dos silogismos categóricos que eu tenho falado bastante aqui? Então, vocês lembram do todo homem é mortal, nenhum homem é mortal, algum homem é mortal ou alguns homens não são mortais? O A, E, I, o O? Pois é, vamos dizer que Bertrand Russell encontrou uma nova maneira de caracterizar, de definir esse quadrado lógico tão visto pelo nosso tio Ari, o Aristóteles. Como que ele fez isso, professora? Bom, ele, em vez de falar do universal positivo e negativo, ou do particular positivo e negativo, ele fala do tudo, nada ou algo. Vocês não se preocupem assim com as nomenclaturas, que eu vou botar tudo lá no e-aula, certo? Então ele dizia: C, entre parênteses tudo, Cx significa que Cx é sempre verdadeira, ou seja, se eu disser todo homem é mortal, todo X, todo H, todo X é mortal, vai ser sempre verdadeiro. O outro, o se nada seria o nenhum. O se nada significa que se X, entre parênteses, é falsa, é sempre verdadeira. Por exemplo, nenhum homem é mortal, gente. Nenhum homem é mortal. Isso é falso. Isso sempre será verdadeiro. E no algum, como é que ele vai botar? Se algo, algum ele vai trocar por algo e vai botar significa que é falso, que Cx é falsa, é sempre verdadeira. Puxa vida, dei um nó na cabeça de todos vocês, né? Tô dizendo tudo isso para dizer o seguinte, que Bertrand Russell, assim como a maioria dos grandes lógicos, assim como o tio Ari, principalmente o Aristóteles, que como eu já disse para vocês, embora ele não tenha escrito pessoalmente o órgão, quem escreveu foram os discípulos dele a partir das aulas dele. Ele dizia que a lógica é pura forma e não conteúdo. Professora, reforça essa ideia para mim e eu vou reforçar. Por que que é pura forma e não é conteúdo? Porque quando eu falo todo homem é mortal, eu até estou falando numa linguagem compreensível para todo e qualquer ser humano. Mas se eu falo para vocês todo H é X, vocês vão ver que é só uma frase. Uma premissa que tem que estar dentro de um silogismo para a gente entender, certo? Todo H é X. X não. Sócrates é homem. S é H. Logo, Sócrates é mortal. Logo, Sócrates é M. De novo, todo homem é mortal. Todo H é M. Sócrates é homem, S-E-H, logo Sócrates é mortal. Sim, agora sim o silogismo ficou completo. Como que o Bertrand Russell ia fazer isso? Muito simples, usando tudo, o nada ou o algo. Ele só transcreveu de uma outra maneira. Para quem não sabe, transposição é uma outra maneira de tu dizer a mesma coisa. Aí vocês vão me dizer assim, tá, professora, mas e aí, a teoria dele é só isso? Não. Agora eu vou ler para vocês uma parte da teoria do Bertrand Russell a partir de um desses livrinhos do Zahar Editora. E aqui estou eu com Filosofia Analítica, que eu falei para vocês que é o número 45 da coleção. Por quê? Porque a filosofia da linguagem está dentro da filosofia analítica. E diz o seguinte: a teoria das descrições de Bertrand Russell. Vamos lá, então? Qualquer discussão da obra de Russell requer um cuidado especial, já que poucos filósofos reformularam seu pensamento tanto quanto ele. Gente, ele reformulou seu pensamento porque ele foi lendo outros filósofos. Como eu disse para vocês, ele fez uma repaginada no quadrado lógico lá do Aristóteles, que foi reafirmado na Idade Média. Então, é, pois, sempre importante ter em mente o período e a obra em questão.
vou me limitar aqui praticamente à teoria das descrições, formulada em seu artigo da denotação, que eu acabei de mostrar para vocês sobre, né, nos Pensadores, que foi feito em 1905. Aí vocês vão me dizer assim, professora, foi feito em 1905, que ano que ele nasceu e que ano que ele morreu? Bertrand Russell, então, nasceu em 1872, 18 de maio, mais especificamente, dia 18 de maio de 1872, e morreu em 2 de fevereiro de 1970. Isso mesmo, gente. Ele viveu quase um século, imaginem vocês. E como eu já disse, ele era um dos nossos gênios da filosofia. Continuando aqui, então, nossa teoria das descrições. Aqui, nesse texto, o Danilo Marcondes, um filósofo muito famoso, aliás, ele se limita à teoria das descrições do seu artigo da denotação, escrita em 1905, como eu já falei para vocês, que pode ser considerado um dos paradigmas de análise da tradição analítica da fase que caracterizei como semântica clássica, no caso como Danilo Marcondes caracterizou como semântica clássica. Por quê, gente? Porque trabalha com significado. Enfim, a teoria das descrições de Russell parte da concepção de que a forma gramatical das sentenças não representa sua forma lógica, sendo necessário, por isso, submeter essas sentenças a uma análise lógica que revele ou torne explícita essa forma lógica. Então, como é que é tornar essa forma lógica explícita? Por meio do quadrado lógico, sendo substituído o tudo, o nada e o algo pelo todo ou nenhum, pelo algum ou pelo alguns não são. Descrições definidas são expressões que, apesar de se assemelharem a nomes próprios, designando indivíduos, não são realmente nomes próprios, porque o nome próprio é Sócrates, Aristóteles, Platão, Ana Paula, Gladys Terezinha, Recilda e assim por diante. Através do método de análise, sentenças que contêm descrições definidas podem ser reduzidas a sentenças em que essas descrições não mais ocorrem. Por que o Bertrand Russell fez isso, gente? Porque na realidade ele queria extinguir, vamos dizer assim, a lei do terceiro excluído. Professora, como é que é a lei do terceiro excluído? É aquela em que, em uma sentença declarativa, ou algo é alguma coisa ou não é alguma coisa. Professora, como assim? Dado as suas devidas proporções e contexto, eu falo, a Ana Paula é professora de filosofia, ou melhor, a Ana Paula Emendorf é professora de filosofia, certo? Aí isso é uma frase declarativa, uma sentença, uma proposição. Por que proposição? Porque eu proponho algo onde o sujeito está dentro de um predicado. A Ana Paula Emendorf é professora de filosofia. Isso é verdadeiro? É. O que seria falso? A Ana Paula Emendorf é engenheira. Não, eu não sou engenheira, eu sou professora de filosofia. Aí vocês vão me perguntar, mas professora, nem todo mundo lhe conhece. Sim, tem que estar dentro de um contexto essa frase, certo? Aí o Bertrand Russell queria extinguir a lei do terceiro excluído, porque ou a Ana Paula é professora de filosofia ou ela não é uma professora de filosofia. Ou seja, não existe uma terceira possibilidade. Ainda está complicado? Um pouco, mas eu vou discutir com vocês isso no dia 22 de outubro, que vai ter a nossa webconferência também. Tô com muito assunto para discutir com vocês na webconferência, né, gente? Mas continuando aqui a leitura. Então, descrições definidas são expressões que se assemelham a nomes próprios. Através do método de análise, sentenças que contêm descrições definidas podem ser reduzidas a sentenças em que essas descrições não mais ocorrem. Porém, por que seria necessário supor a eliminação das descrições definidas? Bom, o problema surge quando consideramos expressões que não possuem uma referência ou denotação. Então, por exemplo, se eu falo de uma coisa que eu não consigo designar, como é que fica? Como Meinong, que foi um filósofo austríaco que foi muito atacado por Bertrand Russell pela sua teoria do objeto, onde ele dizia que
é possível existir a montanha de ouro ou o círculo quadrado. Agora vocês entendem o que o Bertrand Russell quis dizer com não se pode falar daquilo que não existe porque aquilo não tem intencionalidade, ou seja, não tem a propriedade de ser sobre alguma coisa ou para alguma coisa. Se eu falo a montanha de ouro, desde quando existe uma montanha de ouro? Se eu falo o círculo quadrado, o círculo é círculo ou é um quadrado? Claro, gente, isso guardado as proporções dentro da filosofia desses filósofos, tanto do Meinong quanto do Bertrand Russell. O que a gente não pode negar, uma coisa que é inegável, é que o Bertrand Russell, assim como Wittgenstein, assim como Aristóteles, Platão, Sócrates e tantos outros, foi um dos clássicos da filosofia. Espero que tenha ficado compreensivo, pelo menos essa partezinha das suas descrições definidas, certo? Então tá, bye!